Bom dia! Segunda-feira! Hoje nós temos a lua em peixes no céu e aspectos kármicos acontecendo. Gente, ai, que lindeza! Hoje o sol muda de signo e é um evento extremamente importante na astrologia, porque essa mudança do sol saindo de peixes, entrando em Áries, demarca o ano novo astrológico. Isso vai acontecer às 18 horas e 24 minutos, é o horário exato em que o Sol entra no signo de Áries e damos início a 2023 astrologicamente falando. O ano da Lua, de fato, começa. Mas vamos falar um pouco desses aspectos kármicos. Bom, a Lua em Peixes conversa positivamente com Urano que está em Touro. E tanto a energia pisciana quanto a energia uraniana trazem informações kármicas e é um aspecto positivo. É a água com a terra, o elemento água, o elemento terra. A água nutre a terra. Então veja bem, a energia pisciana ela fala muito sobre liberação, soltura, fechamento, enquanto Urano diz de reviravoltas, de surpresas. Urano está em Touro, que é um campo que fala sobre finanças, sobre os nossos bens materiais, a materialidade em um âmbito geral mesmo. O que nós temos de valor na nossa vida, tanto valor financeiro quanto valor emocional mesmo. O que é importante para você? Então, aqui, esse aspecto fala da possibilidade de fechamento de um ciclo, de liberação kármica também, relacionada às nossas finanças. E como estamos falando de um dia em que, a partir das 18 horas e 24 minutos, estaremos no ano novo astrológico, é como se o céu dissesse para a gente assim: bom, fechamos aqui um ciclo kármico. Então, aquelas pessoas que nos últimos 365 dias, nesse último ano, pessoas que passaram por dificuldades financeiras, restrições financeiras, sentiam uma queda nesse campo da vida, pode ser que esse ano novo agora seja diferente, em que você tenha fechado um ciclo kármico, uma quebra realmente de karma, ok, cumprir os karmas relacionados à energia financeira, relacionado à escassez, relacionado à pobreza, e um outro ciclo se abre para você agora, depois de ter aprendido tudo o que você tinha para aprender. Óbvio que isso não vai ressoar com todo mundo, tá? Essa daqui é uma mensagem coletiva, então não é para todo mundo que vai fazer sentido. Por isso a importância de fazer essa avaliação interna, olhar para a sua própria vida nesse último ano e sentir se está ressoando com o que eu estou falando ou não. Perceber o próprio corpo, se você teve algum tipo de arrepio, se você teve algum tipo de estalo. Quando eu falei, sua presença ficou totalmente atenta, sabe? Porque tudo isso é o nosso corpo ressoando com a mensagem que está sendo transmitida aqui. O Sol em Peixes também conversa em aspecto positivo com Plutão em Capricórnio. E aqui mais uma vez a mensagem se repete. Porque Plutão também é um planeta kármico e Plutão fala de ciclos, de fechamentos, de finalizações. Plutão está em Capricórnio, que é outra energia que fala sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre reconhecimento, sobre carreira, o campo profissional como um todo. Então, talvez aqui pessoas que no último ano passaram por dificuldades e restrições no campo profissional, dificuldade de arranjar um emprego, dificuldade de se colocar na sua área, até pode ter encontrado empregos, mas não necessariamente na sua área, ou não como gostariam. Né, a nível de salário, a nível de reconhecimento também. Poxa, estou aqui nessa empresa, bem colocada, mas não me sinto reconhecida, não sinto que valorizam o que eu coloco na mesa, entende? As minhas habilidades, o meu talento não é reconhecido aqui nesse ambiente. Então temos a possibilidade de fechamento aqui, de um resgate kármico, como se você tivesse finalizado os aprendizados que tinham para ser assimilados
com essas situações, com esses relacionamentos na sua vida e agora a possibilidade de abertura para o novo. Mas veja bem que ambos, os dois aspectos que acabamos de falar, tanto a Lua em Peixes conversando com Urano em Touro, falando sobre novos ciclos, resgates kármicos finalizados no setor financeiro, quanto o Sol em Peixes, conversando com Plutão em Capricórnio, falando aqui de resgates kármicos no campo profissional, do reconhecimento, do sucesso, da energia também do dinheiro ligado ao campo profissional, porque Touro fala da energia do dinheiro, mas não só o dinheiro que vem através do trabalho, tá? Capricórnio já fala de dinheiro vindo do campo profissional necessariamente. Todos eles aqui, esses dois aspectos, é um sextil. E sextil não é como um trígono, que é uma via aberta. Sextil é como uma ferramenta que a espiritualidade está colocando nas nossas mãos e que a gente precisa fazer alguma coisa com essa ferramenta, entende? Então, assim, as situações que te atravessaram no último ano, tanto no campo financeiro quanto no campo profissional, para algumas pessoas vai ser só no financeiro, para outras pessoas vai ser só no profissional, para algumas pessoas vai ser nos dois campos. E tem um quarto grupo que não vai se encaixar em nada dessa mensagem aqui que está sendo transmitida e está tudo bem, porque essa é uma mensagem coletiva. Eu quero até abrir um parêntese aqui, que esse é um trabalho espiritual que eu faço aqui todos os dias, canalizando mensagens para vocês. Então, mesmo quando o que eu estou falando não faz sentido, não importa, porque é o momento que você está se conectando com a energia espiritual, mentores, os seus mentores e também mentores que estão têm a permissão de trabalhar no seu campo, estão se juntando a você através dessa energia para trabalhar, para canalizar informações, para te transmitir um campo energético novo, te trazer um insight, um direcionamento, fazer algum tipo de cura. Por isso a importância de estar aqui todos os dias, de acompanhar todos os dias, mesmo que não esteja fazendo sentido, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que naquele momento você não esteja prestando atenção, você está sendo trabalhada. Você está sendo trabalhado. Tem mentores que estão aí perto de você enquanto você escuta isso. Enquanto você se conecta com essa mensagem, você está se conectando também com a espiritualidade e você está permitindo que trabalhem em você com mais abertura, tá? Tenham consciência disso. Bom, como eu ia falando, tem os grupos de pessoas aqui e você vai pegar apenas o que te cabe. Mas se lembre que é um aspecto de sextil e sextil fala sobre ferramentas, como se a espiritualidade usasse uma situação, um relacionamento, um ambiente que vai trazer para você as ferramentas necessárias para que você assimile algum tipo de aprendizado a partir dessa situação, relacionamento e ambiente. É importante fazer essa reflexão. Falamos sobre isso na mensagem de ontem, porque eu falava sobre Saturno e que Saturno é um planeta que ele faz inspeções. Então era hora da gente refletir na nossa vida, o que precisa ser perdoado, o que precisa de liberação, o que precisa de melhoria. E aqui, hoje, a mensagem é: quais foram os aprendizados que você assimilou? Compreender também em que ponto da jornada você está. E se você está no ponto da jornada de fechamento de um ciclo kármico, parabéns para você. Parabéns mesmo. Eu imagino que não deve ter sido fácil essa fase. É desafiador passar por restrições financeiras, restrições profissionais, ou não se sentir valorizado, reconhecido no ambiente profissional. Mas tudo isso são aprendizados que de alguma forma estão somando informações ao nosso campo energético e à nossa jornada evolutiva. Então, que você consiga enxergar o lado luz de tudo isso e, a partir de agora, com essa permissão de abertura para um ciclo novo na sua vida,
porque são aspectos positivos. Tem a possibilidade, sim, de reviravolta financeira. Olha o aspecto entre Lua em Peixes com Urano em Touro. Tem a possibilidade de, nesse novo ciclo, que começa hoje, a partir das 18 horas e 24 minutos, com o Sol entrando em Áries, tem essa possibilidade de reviravolta financeira. Mas você precisa fazer os movimentos necessários. Você precisa fazer a sua parte. Por que eu estou colocando ênfase no verbo fazer? Porque estamos falando do signo de Áries, que é um signo do elemento fogo. É ação, movimento. Você precisa agir. Não adianta ficar, Deus proverá, e não fazer a sua parte. Deus proverá. Isso é certo. É uma certeza absoluta. Deus proverá. Mas você precisa fazer a sua parte, tá? Tem uma condição aqui que não foi tão clara assim. As pessoas dizem, ai, Deus proverá, quero passar. Eu me lembro muito bem, vou até abrir aqui para contar uma história de quando eu estava prestando vestibular para federal. Eu fiz um pré-vestibular e um professor falava muito isso. Gente, para de ficar, Deus proverá, Deus proverá. Enquanto vocês não fizerem a sua parte, não vai acontecer, porque a concorrência é grande, certo? Deus proverá, de fato. Mas a concorrência de medicina, de psicologia, de direito, tá quase 1 milhão para 1 de vaga. Então, se você não fizer a sua parte, Deus proverá aquele que fez a parte dele. E é exatamente isso, a gente precisa estudar. Então, observa aí na sua vida, usando esse exemplo do pré-vestibular, eu estava fazendo a minha parte. Eu fui lá, me matriculei no melhor pré-vestibular da cidade, literalmente, gente, no melhor pré-vestibular da cidade. Eu pegava metade do meu salário como jovem aprendiz da Petrobras e jogava todinho para pagar a mensalidade desse pré-vestibular, porque quando eu entrei em psicologia na Federal, foi o segundo curso mais concorrido naquele ano específico. Primeiro, medicina, segundo, psicologia, terceiro, direito. Então, eu precisava fazer a minha parte, eu precisava estudar no melhor lugar, que fosse me transmitir o conhecimento da melhor forma, da maneira mais assertiva, para que eu pudesse chegar na prova e dar o meu melhor. Quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando, estava lendo os livros que eram dedicados ao vestibular daquele ano, estava assistindo os filmes que eram indicados para o vestibular daquele ano. Então, eu concentrei toda a minha energia nisso. 2011 foi um ano de estudos para mim. Eu fiquei completamente focada nisso. E aí, em 2012, eu entrei. Meu nome estava lá, na lista de aprovados. Então, você precisa fazer a sua parte. Deus proverá. Os aspectos são positivos. São. Mas você está fazendo a sua parte? Você está fazendo o que lhe cabe? Porque se você não tiver, aí, meu amor, não tem aspecto positivo que ajude. Pode ser sexto, pode ser trígono, pode ser o que for. Não vai te ajudar se você não fizer a sua parte, tá? A gente está iniciando um novo ano, Sol está entrando em Áries, planetas na energia ariana, Mercúrio já entrou em Áries também. Então é fazer, movimenta, vamos aí. Se você não tem o elemento fogo forte no seu mapa, amanhã eu vou trazer até uma sugestão de ritual. Inclusive, não façam rituais no dia de hoje, porque estamos ainda sob uma lua minguante. Então, rituais precisam ser voltados para a lua minguante e aí tem rituais específicos para isso. Eu vou até no final desse áudio aqui, vou deixar um ritual voltado para a lua minguante para quem quiser fazer hoje, mas só hoje e hoje à noite, a partir desse horário, a partir das 18 horas e 24 minutos, tá? Mas amanhã eu vou trazer um ritual bacana para se conectar com a lua nova e com esse novo ciclo de fato. Então, assim, gente, lembra disso, lembra da importância de fazer a sua parte, de fazer os movimentos necessários, de resgatar essa coragem ariana, para que você possa realmente honrar tudo isso que a espiritualidade está colocando à sua disposição. É um fechamento de ciclo kármico, é um resgate, é uma abertura, uma reviravolta financeira, um reposicionamento profissional, mas só se você fizer a sua parte, tá bom? Vamos ao ritual então. Como eu já disse, é um ritual voltado para a lua minguante. Só faça hoje,
Se você estiver escutando esse áudio depois do dia 20, não faça, porque já estaremos na lua nova. Então só faz sentido fazer hoje e hoje à noite, a partir das 18 horas e 24 minutos. Como estamos sobre uma lua... Ai, desculpa, eu me desconcentrei aqui com os vizinhos conversando. Peraí, que eu vou me afastar. Como estamos sob uma lua minguante, a mensagem ela precisa ser intencionada para minguar. Então, digamos, eu quero que mingue na minha vida a escassez financeira. Quero que mingue na minha vida a pobreza, eliminar a escassez financeira. Desapegar de uma pessoa específica. Então, poxa, eu estou muito apegada emocionalmente ao meu ex. E isso faz com que a minha vibração caia, porque ao longo do dia eu penso nele e eu começo a chorar. Me dá angústia no coração. A minha vibração, meus pensamentos, meus sentimentos começam a ir por um lado mais denso. Então você pode intencionar também desapego emocional de fulano de tal. Escreve o nome todo da pessoa, tá? Magia, rituais, a gente precisa escrever o nome inteiro da pessoa. Como eu falei, o exemplo de minguar a escassez financeira. Aí você vai colocar dessa forma, eu sugiro que no máximo 3 coisas. Mas para ser mais potente, se você puder focar em uma, melhor. Mas se você, Hilário, quero muito em 3 setores da minha vida, no máximo 3. Não vai fazer uma lista aí de 30 itens, porque não dá, tá, gente? Foco, foco, foco. Lembra que vamos trabalhar com o elemento fogo. E o fogo é foco, foco de ação, ok? Então, no máximo 3. Mas eu sugiro que seja uma coisa só. Aí você vai escrever uma frase sucinta: desapego emocional fulano de tal, ou minguar a escassez financeira. E aí depois que você escreve num papel, pode ser um papel pequenininho, mas que caiba inteiramente a frase que você vai escrever, preferencialmente de lápis, tá? Tá me vindo aqui muito claramente para escrever de lápis. Mas se você não tiver lápis aí, escreve de caneta. Mas sinceramente, gente, vai atrás de um lápis, porque é um ritual tão simples, é papel, um lápis e fogo. Então vai atrás de um lápis, não te custa nada ir atrás desse lápis. Escreve na folha e aí você vai queimar depois. Queima inteiramente até virar cinza, até virar pó. Combinado? É isso. Ritual voltado para a lua minguante pode ser feito hoje à noite, a partir das 18 horas e 24 minutos. Ok? Até a meia-noite de hoje. Porque aí amanhã já é uma outra energia. O dia 21 já tem uma outra energia. Então, foca para quem vai fazer, foca em fazer hoje. Combinado assim? O fogo pode ser vindo de uma vela, de um fósforo, de um isqueiro. Não tem problema nenhum. E a todo momento do ritual, lembra de intencionar. Se imagina, enquanto o fogo está consumindo aquele papel, com a frase que você intencionou, do que você quer que mingue na sua vida, imagina que está consumindo também dentro de você e está minguando de fato enquanto aquele fogo consome o papel. É como se aquilo no seu campo energético, emocional, em todos os seus corpos astrais também estivesse acontecendo. Tá assim, ressonante. Os momentos estão iguais, você sente aquilo dentro de você. E aí, depois do ritual, você agradece e fala: está feito. A gente é sempre bacana fechar rituais, magia, orações com essa frase: está feito. Porque aí a gente sela, a gente decreta que está feito. Combinado? É isso, meus amores. Desejo uma linda virada de ano para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.